crente andando de cabeça erguida. Satanás não gosta de ver o crente marchando fiel na presença de Deus. E tem umas coisas que Satanás faz para impedir o nosso sucesso e a nossa vitória, que a palavra do Senhor chama de sutis. Sabe o que significa? Coisas que às vezes nós temos dificuldade de perceber, mas que está lá a mão do adversário para tentar impedir o nosso sucesso, para tentar impedir a nossa prosperidade. A palavra do Senhor diz, queridos, que se nós falarmos que nós não temos pecados, não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o seu sangue nos purifica de toda a injustiça. Ainda que Satanás se levante contra você para tentar enfraquecer você, e às vezes até nós mesmos nos sentimos enfraquecidos em algum momento. Quem de nós que está aqui, se não quase todos, um momento na vida já não pensou em voltar atrás, já não pensou em desistir? Isso não é vergonha. Eu já ouvi muitos pregadores de renome testemunhando sobre suas vidas particulares e dizendo: olha, eu tive um momento que eu pensei que não ia aguentar, tive um momento que eu pensei que não ia suportar, porque a luta estava sendo muito grande, perseguições diversas, palavras negativas, investimentos do diabo, fraquezas da carne. Eu fico imaginando até um dos maiores missionários dos gentios na igreja da época dos tempos primitivos, que nós conhecemos como Paulo. Chegou uma certa ocasião que orava veementemente ao Senhor e dizia: Deus, afasta de mim esta minha fraqueza, tira de mim esta fraqueza, tira de mim este bicho que me persegue. E a palavra do Senhor diz que o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, se você acha que esta é a sua fraqueza, você vai aprender a administrar a sua fraqueza, e desta fraqueza tu vai tirar força. E sabe de uma coisa, queridos? Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos, não porque não tinha fraqueza, não porque não sofria ameaças do diabo, não porque não tinha problemas. Ah, meus queridos, em alguns momentos da história do apóstolo Paulo, ele orou aos filipenses e ele agradeceu, dizendo: olha, eu quero agradecer a vocês pela bondade de vocês de mandar ajuda para mim. Olha, em outras palavras, era o mesmo que Paulo fala: olha, eu falo uma porção de idiomas, eu sou mestre, eu tenho uma porção de canudos lá em casa, eu era um camarada muito imponente, importante, poderoso, não me faltava nada, mas agora eu preciso construir tendas para sobreviver. Os tempos estão difíceis e eu quero agradecer vocês que se lembraram de mim e mandaram ofertas voluntárias para mim. Sabe o que significa, queridos? É arrancar forças da fraqueza. Eu conheço muitas pessoas que voltaram atrás quando ficaram desempregadas. Elas serviam a Jesus enquanto estava com o bolso cheio, enquanto tinham um bom emprego. Eles iam para a igreja, botavam terno bonito, sapato bonito, e eles adoravam, incentivavam e exortavam as pessoas a serem fiéis. Mas quando foram colocados à prova e perderam o emprego e o bolso esvaziou, eles abandonaram a Jesus e foram embora. Eu conheço pessoas que foram embora e abandonaram a Jesus depois que foram acometidos de enfermidades que se alojaram em suas carnes, e eles não foram curados. Começaram a ter dúvida na fé e começaram a dizer: olha, eu queria saber, Jesus cura tantas pessoas, então por que Ele não me curou? Jesus já sarou tanta gente, então por que Ele não me sarou? E foram se enfraquecendo, foram deixando de congregar até que se afastaram de Jesus. Eu conheço gente que se afastou de Jesus por causa de fraquezas pessoais, por causa de costumes que tinham. Eu quero dizer para você, queridos, nesta noite, que o Senhor está nos alertando, dizendo: olha, nós não somos fortes em nós mesmos, nós não somos bons em nós mesmos, mas nós temos um ajudador, é um auxiliador. A Bíblia diz e o chama de Paráclito, chama-se Espírito Santo. E este, quando o crente está capengando, quando ele está se arrastando, quando ele não está aguentando mais, ele clama, e ele não sabe nem orar como convém. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo sobe, vai lá na presença de Deus Todo-Poderoso e diz assim: Pai, olha para o meu povo lá embaixo agora, eles estão orando, não sabem orar como convém. E o Espírito
Bíblia, começa a interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite, você nunca tenha tido uma experiência com Deus, de ter que arrancar forças dos seus últimos suspiros. Talvez você entrou aqui nessa noite, nunca teve uma experiência com Deus, de ter que arrancar forças quando tudo parecia perdido. Eu disse para os irmãos no aniversário da nossa igreja, contando alguns testemunhos, eu achei interessante que de vez em quando eu dava esse testemunho, irmão, que foi a pessoa que Deus usou, nunca esteve, nunca ouviu, nunca soube. Mas nesse ano, os irmãos que estavam lá, esteve na igreja, ouviram. Em um momento do nosso ministério, quando nós começamos este ministério aqui, que nós passamos por um aperto muito grande, porque perdemos o emprego, perdemos a casa, aquela luta toda que você já conhece. Chegou um belo dia de manhã, eu acordei, não tinha nada em casa. A minha esposa olhou para mim e disse: olha, Deus não nos trouxe aqui para passar fome. Eu quero o pão dos meus filhos. E eu fui para a sala, saí do quarto, fui para a sala, e eu sentei jururu, fiquei sentado jururu perto de uma janela que tinha, quando de repente alguém começou a me chamar lá fora, e eu chamado era assim, e só tinha um irmão que me chamava assoviando, e eu não queria atender, estava muito para baixo, estava sentindo uma fraqueza muito grande, porque como é que eu ia dar o almoço para meus filhos naquele dia? Não tinha. E ele então insistiu, entrou no portão, foi lá na janela. Pastor Edson disse: pronto, não tem jeito, tem que atender esse irmão. Tem que atender esse irmão. Abri a janela e falei: fala, meu filho. Ele disse assim: olha, vim chamar o senhor para a gente ir para o Ceasa para comprar peixe. E eu, na mesma hora eu pensei: meu Deus, esse irmão não sabe que eu não tenho nada para dar para meus filhos hoje. Ele quer que eu vou para o Ceasa para comprar peixe. Eu disse: não, não vou não quero ir não. Não, vamos sim, pastor. Vamos lá, que agora é cedo, vamos cedo, que cedo a gente pega uns peixes muito bonitos. E eu dizia: meu Deus, como é que eu vou comprar peixe? Não tem dinheiro nem para comprar pão, vou comprar peixe. Não, não quero ir não vou não. Ele disse assim: não, vamos lá, insistiu tanto. Eu falei: tá bom, vamos lá. Entramos no carro e fomos, chegamos no Ceasa. Ele pegava cada um peixe desse tamanho e falava: o que é que você acha desse aqui? O pastor falava: bonito esse peixe é bonito, esse peixe é bonito, esse peixe é bom. Vamos levar esse aqui? Eu falava: não sei não, mas eu vou falar, vamos levar, não podia pagar nada. Eu disse: não sei não, então vamos levar esse, bota aí. E comprou um monte de peixe, um peixe bonito. Depois passou naqueles depósitos que só comprava engradado, não compra varejo, só atacado, que é um montão de coisa. Comprou um fardo de uma porção de coisa, botou naqueles carrinhos, lotou o carro, foi para casa. Quando chegamos em casa, ele me deixou na porta de casa, foi para casa dele, eu fui para casa, já estava dando 11 e pouco da manhã, não tinha um almoço. Cheguei em casa, minha esposa disse para mim: eu queria te perguntar uma coisa, o que é que nós vamos comer hoje? Eu disse: não sei, mas fica quieto, não fica me atormentando. Ela disse: Deus não trouxe a gente para cá para passar fome. Eu disse: eu sei que não trouxe. E o coração apertado, parece que aquele espírito de fraqueza, não tinha de onde tirar, não tinha coragem de pedir a ninguém. Quando de repente alguém chegou lá no portão e começou a chamar: Pastor Edson, eu fui lá abrir. Chega lá o filho do irmão com uma caixa desse tamanho quadrada, botou na varanda e disse assim: daqui meu pai mandou trazer para o senhor. Eu disse assim: ué, mas mandou trazer para mim? Mandou trazer para o senhor. Eu olhei a caixa: não, peraí que tem outra. Foi lá fora, pegou outra caixa, duas caixas enormes. Quando eu abri a caixa, tinha pão e tinha peixe. Sabe, irmãos, Deus me deu uma grande lição naquele dia. Eu podia ter murmurado, eu podia ter concordado com a minha esposa, falar: é mesmo, vamos largar isso aqui. Eu tinha um emprego de 5 mil reais por mês, eu tinha um carrão, mecânico particular, viajava 3 vezes, 4 vezes por mês para fazer missões, e agora eu estou aqui nesse aperto. Deus nos trouxe, Deus não aprovou, não está aprovado, essa obra não está aprovada. Se tivesse aprovado, não ia passar esse aperto. Não, eu confiei até o momento final, e da fraqueza Deus me fez tirar força. Não neguei o Senhor, e Ele supriu as minhas necessidades. Eu quero dizer para você: talvez você entrou aqui, nunca teve uma experiência em que você estava lá embaixo como Pedro submerso, dependendo da mão bendita do Senhor para te levantar. Mas se algum dia isto acontecer contigo, eu quero te dizer uma coisa: aprenda com estes heróis da fé, que a palavra diz: da fraqueza tiraram forças. Diga para o irmão que está do seu lado: nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender a tirar forças da fraqueza. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que ninguém tira força da fraqueza se não reconhecer que tem fraqueza. Quando a pessoa olha para si mesma e se vê como autossuficiente,
suficiente, bom demais, não precisa de nada, não depende de Deus, não precisa de ninguém, ele vai ter dificuldade de entender isso. A nossa confiança não deve estar na nossa própria capacidade. A nossa confiança deve estar no Deus que pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Ele é capaz de fazer a chaga e de a cicatrizar. A palavra do Senhor diz que Ele pode todas as coisas, ninguém pode contra Ele. Jesus disse isso: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Há momentos na nossa vida que passamos apertos. Há momentos na nossa vida que passamos por adversidade, mas nós aprendemos a tirar força da fraqueza. É quando aquela palavra que alguém te falou, te colocou lá para baixo, ao invés de você olhar para trás, você olha para frente, levanta a cabeça e não deixa aquela palavra te abater. E você segue adiante firme na presença do Senhor. É quando você chega no trabalho pensando que vai ter um aumento e recebe a notícia: está demitido. É quando você volta para casa e diz: Senhor, não tem problema, eu sei que Tu vai levantar alguém que vai me dar um emprego ainda melhor do que isso. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: aprender a tirar forças da fraqueza. É preciso reconhecer que a fraqueza existe e que nós precisamos de alguém para não sermos sucumbidos por ela. E eu quero dizer uma coisa para você: eu acredito que estes homens que a Bíblia ressalta e conta essa história tão bonita deles, diz o texto que pela fé eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Pela fé eles viram mortos ressuscitarem. Pela fé eles conseguiram ver o invisível. Sabe o que é isso, queridos? A fé é o instrumento que nos faz arrancar forças da fraqueza. Quando você olhar para você hoje ainda, ou amanhã, você olhar no espelho e falar: poxa, agora eu tenho mais uma semana pela frente, as coisas estão difíceis. Lembra-te desta palavra: o Senhor te dará força, assim como deu força a Davi. O Senhor te dará força, assim como deu força a Elias. O Senhor te dará força, assim como deu a Moisés. O Senhor te dará forças como deu a Paulo, e fará de você um campeão em nome de Jesus. Você crê nisso? Diz amém? Amém. Então só os que creem fiquem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Da fraqueza tiraram força. E o Senhor quer que você aprenda isso, a tirar força da fraqueza. Quando Satanás pensa que por causa da sua fraqueza você vai enfraquecer cada vez mais até morrer, você surpreende a todos, arrancando forças da sua fraqueza. Se você entrou aqui nessa noite em nome de Jesus, você tem sido ameaçado pelo diabo, você tem sido ameaçado porque ele reconhece as suas fraquezas. Se você tem escutado muitas palavras negativas para a sua vida, se você entrou aqui e as pessoas não creem em você, não acreditam no seu potencial, se você está aqui nessa noite, eu estava conversando semana passada com uma moça, 25 anos de idade. Ela disse para mim assim: pastor, e por mim? Porque eu sei que a minha vida vai ser muito difícil. Eu disse: por quê? E ela disse para mim assim: porque uma vez alguém me disse que eu nunca seria feliz. E depois daquela palavra eu nunca dei certo num namoro, eu nunca dei certo com nada. E tem hora que eu me lembro da palavra que foi dita que não daria certo, que eu não seria feliz, e eu não consigo me levantar. Talvez você entrou aqui nessa noite e tenha escutado muitas palavras negativas para a sua vida, mas o Senhor quer que você saia daqui